nessa sala, a aula quinta-feira vai ser no CB5. Espero que vocês tenham aula no CB5 antes dessa aqui na quinta-feira, ou que vocês continuem aqui no CB1, mas a minha experiência com a DAC é que o horário das salas não é exatamente relacionado por esse critério. Oi? Oh, que legal! Não, não é cálculo 1, mas se você quiser assistir a arquitetura é muito mais legal que cálculo 1. Não, mas a arquitetura é muito mais legal. Pode ficar aqui. Eu prometo que eu te dou nota no final do semestre se você fizer a prova. Tem certeza? Certeza? Não? Ó. Qual a sigla de cálculo 1? MA111. Pelo menos fica gravado aqui, certo? Essa aula está sendo gravada em vídeo, pelo menos vocês podem contar para os seus colegas que isso realmente aconteceu. Bom, vamos lá. Não é a primeira vez que isso acontece, certo? A outra vez eu quase consegui convencer o cara. Ele ficou uns 5 minutos a mais na minha sala. Bom, mas vamos lá então. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender arquitetura de computadores. Por que vocês precisam aprender arquitetura de computadores? Senão você não ganha um diploma. Tá, vamos pular essa agora. Essa é óbvia, essa vale para qualquer uma das matérias dos 500 mil créditos de vocês. A gente vai falar bastante sobre isso. Deixa eu falar um pouco de burocracia, eu sou obrigado a falar isso para vocês no primeiro dia de aula. Gravar isso, colocar isso na página, gerar um PDF e entregar na secretaria. Certo? Esse é o nosso contrato. Então, toda terça-feira, de 19 a 21, aqui no CB1, não é cálculo 1. Toda quinta-feira, de 9 às 11 da noite, no CB5, também não é cálculo 1 lá. Nós vamos ter 2 provas, dia 18 do 9, dia 27 do 11, certo? Nós vamos ter um exame para os que quiserem até lá, no dia 11 do 12. E nós vamos ter muitos testes surpresa. Eu coloquei muitos aqui, eu devia ter escrito com letras maiúsculas. Muitos testes surpresa. Ok? A surpresa pode ser, inclusive, certo? Que a gente vai ter com muita frequência nisso. Ok? Como é que funciona? Peso da prova 1, 3,5. Peso da prova 2, 4. Peso dos testes, 2,5. Mas vai ter uma coisa bem legal para vocês. Se vocês forem bem nos testes, a gente vai ter alguma regra de usar a nota dos testes também nas provas. Quando você vai bem num teste, você pode eliminar questões da prova para facilitar a vida de vocês. Então pode ser que você não precise fazer prova nenhuma. Olha que legal. Se você for muito bem em todos os testes, você consegue passar com 10 sem fazer prova nenhuma. Ou melhor, você tem que chegar aqui e assinar. Mas é claro que se for só para assinar, a gente dispensa até isso para vocês. Se você tiver uma nota entre 2,5 e 5, você vai para o exame. Ok? E aí a nota do exame é a média entre as duas notas. E aqui tem uma coisa muito importante, embora esteja pequenininho, que eu gosto de falar para vocês. Qualquer tentativa de fraude durante o semestre será punida até o limite da minha autoridade, incluindo o 0 na disciplina. O que significa isso? Faz algum tempo que eu decidi que eu vou focar meu ensino, vou focar minhas aulas nas pessoas que estão aqui interessadas em aprender. Se você veio aqui para atrapalhar seus colegas por alguma forma, e por atrapalhar seus colegas isso inclui gastar o meu tempo procurando as formas que vocês usaram para atrapalhar os seus colegas, se você fizer isso, pode ter certeza, eu vou fazer tudo o que eu puder contra você. Eu não sei o que significa isso, mas não quero descobrir. Okay? O que significa isso? Ao invés de eu ficar aqui buscando se você colou, é claro que eu vou ter que fazer isso, certo? Mas ao invés de eu gastar 500 mil horas minhas buscando se você colou, eu vou preferir gastar essas 499 mil horas, ou qualquer quantidade que seja de horas, melhorando o material, tentando ensinar vocês melhores, resolvendo exercícios, respondendo perguntas, atendendo fora de sala, certo? Eu prefiro atender as pessoas que estão querendo aprender do que as pessoas que não estão querendo aprender, certo? Então eu vou priorizar meu tempo para tentar ensinar melhor vocês. A cada semestre tentar melhorar alguma coisa. E é justamente por isso que eu quero que vocês colaborem com a parte de vocês. Além disso, nós temos o Rogério aqui no canto, certo? Ele é o monitor dessa disciplina. Pela primeira vez, a MC722 tem um monitor, na verdade tem 2 monitores, olha que legal, certo? Um para cada uma das turmas. E o e-mail dele é esse, está na página da disciplina também. Tem um horário de atendimento toda terça e quinta, de 6 às 7. E ele vai descobrir uma sala, provavelmente vai ser essa sala aqui mesmo, ou a sala anterior, para dar atendimento para vocês, certo? Dúvidas, comentários, qualquer coisa, manda e-mail para ele, vem conversar com ele. Precisou, manda e-mail para mim, aparece na minha sala. Minha sala é a número 3 do IC. Vocês sabem onde fica a sala número 3 do IC?
Sabe onde fica a sala 3 do IC? Não, você não vai. Matheus não vai. Ele já foi lá hoje à tarde para assinar o projeto de bolsa de iniciação científica dele ontem, né? Mas, e aí? Sabe onde é a sala 3? Pessoal da mecatrônica está matriculado aqui. Levanta a mão. Sabe onde é o IC? Tem gente aqui, do curso 49. Cadê o pessoal? Será que está todo mundo na aula de cálculo? Não, particularmente o pessoal da mecatrônica avisar esse prédio. Tem alguém da mecatrônica aqui, certo? Então vou ter que repetir isso na quinta-feira. Bom, tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma notícia para vocês, algum aviso. Precisou passar na minha sala, passa. Precisou mandar e-mail, manda e-mail, não tem problema, eu vou responder. Só um seguinte comentário interessante. Se você mandar um e-mail, sei lá, às 2 da manhã, é pouco provável que eu te responda até às 8 da manhã do dia seguinte. Não adianta mandar o segundo, o terceiro ou o quarto e-mail na sequência, perguntando para o anterior. Por incrível que pareça, isso acontece perto de prova, então é só para a gente tentar organizar um pouco mais as coisas. Bom, livro de vocês. Essa aqui é a 4ª edição revisada. A 4ª edição é toda azul, eu ia trazer o outro livro, mas eu não achei ele na minha sala. É exatamente Computer Organization and Design, Hardware Software Interface. Essa edição revisada, tem edição revisada e edição normal na biblioteca, mas tem mais edição normal na biblioteca. Essa é a 4ª edição, na biblioteca tem a 3ª edição, na biblioteca tem a 2ª edição, na biblioteca se bobear tem até a 1ª edição. O que muda de uma para outra? Se você pegar nos últimos 10 anos, a frequência dos processadores nem mudou tanto, mas tem capítulos novos. Então, da 3ª para a 4ª edição, a ordem dos capítulos, até o capítulo 4, o capítulo 4 dessa edição é um pedaço do que era o capítulo 5 da edição anterior, junto com o capítulo 4 da anterior. Então, juntou o 4 e o 5. Além disso, inverteu um pouco de ordem. Então, se você precisar pegar algum livro da edição anterior, olha pelo tema, não olha pela numeração de capítulos. Tudo bem? Isso é uma coisa muito importante. Diga. Muito não. Certo? O que significa isso? Numeração de exercícios. Eu tenho a numeração de exercícios da 4ª edição na minha página. Se você voltar na minha página, 2, 3 anos para trás, você vai encontrar exercícios da 3ª edição. Então você pode optar por isso, ou pode optar por fazer os exercícios baseados na 4ª edição. Tudo bem? Ok? Então, se você vai usar alguma outra edição, tenta seguir um pouco mais o tema, não o conteúdo. Certo? O que a gente vai falar aqui agora? A gente vai falar um pouco no capítulo... Deixa eu tentar dar uma visão geral primeiro do que a gente vai ver no livro. E a ideia geral é o seguinte: o que é arquitetura de computador? Ninguém respondeu isso ainda até agora. O que é arquitetura de computador? O que você fala que é arquitetura de computador? Tudo que está dentro da caixa, tudo que está dentro desse negócio aqui, é isso? O que a gente vai estudar aqui? A gente vai olhar um pouco, certo? Primeira coisa, a gente vai olhar o que é chamado contrato entre um projetista de hardware e um projetista de software. Sabe que existe um contrato lá, existe uma definição básica, que é a especificação do seu processador. Então a gente vai começar a falar sobre a arquitetura de computadores como sendo com esse pedaço, com essa visão. Então a gente vai olhar esse primeiro momento como o contrato entre o que você fez do ponto de vista de hardware e o que o projetista de software tem que falar. Como é que você vai interligar os componentes, como é que você vai ligar esses componentes e fazê-los funcionar de forma conjunta. Como é que você vai garantir que um software seja executado corretamente. Ok? Essa é a nossa meta para o primeiro momento. Então, se você pensar um pouquinho, andar um pouco aqui mais, você pode pensar que você tem uma camada de hardware aqui. Certo? Em algum lugar você vai ter uma camada de hardware. Acima disso, você vai ter uma camada de software. Qual a diferença entre hardware e software? Tirando aquela de chuta e xinga, essa não vale. Certo? A gente vai chegar a uma conclusão muito estranha daqui a pouco. Vamos lá. Qual a diferença entre hardware e software? Uma é real, outra é lógica. Tem uma ideia até interessante. Mas vamos pensar no seguinte, olha bem. Vocês já fizeram uma disciplina chamada MC404, não já? Gostaram dela? Sim, né? Legal. O que tem MC404? Você aprende assembly. Certo? Vocês aprenderam assembly de que processador? Um monte de processador, né? Qualquer que seja o processador, ele não tem uma instrução chamada add. Ele não tem uma instrução chamada add. Tudo bem? Essa instrução chamada add, ela foi codificada num valor em binário, não foi? Não foi codificada no valor em binário? Eu não estou interessado em qual valor.
Mas vamos supor, só para alguma coisa como 0x, FABC. Vamos supor que essa aqui seja a codificação da nossa instrução L. Tudo bem? Agora, vocês já fizeram MC102 também, não já? Certo? Ok? Tudo bem? Você consegue fazer um programa em C, ou qualquer outra linguagem da sua preferência, que quando encontrar FABC, faz uma soma. Se leia um número da entrada, se esse número for FABC, ele faz uma soma. Consegue fazer isso? E eu posso colocar outra instrução. Vamos supor que o seu processador também tem uma instrução chamada sub, com algum outro código aqui. Você consegue adicionar agora naquele seu programa em C lá, uma outra sequência que quando ele encontrar esse novo número aqui, certo? Ele faz uma subtração? Consegue fazer isso? E se eu listar aí umas 30, 40 instruções, você consegue fazer aquele mesmo seu programa para interpretar essas instruções? Fica um pouquinho mais trabalhoso, que são 30 agora, ao invés de uma ou duas, né? Vocês conseguem fazer isso? Certo? Isso quer dizer que se eu pegar um programa qualquer, dado essa conjunto de 30 instruções aí, e passar para o seu programa, ele executa esse programa, não é verdade? Então você acabou de fazer um hardware? Foi? Hein? Mas o seu programa vai conseguir descobrir que ele está no simulador ou que ele está no lugar correto? Notou? No fundo é o seguinte, vocês já usaram alguma máquina virtual na vida de vocês? Ou desde Java, ou então VMware, ou VirtualBox, ou algumas outras coisas dessas? Quem não usou não tem problema. O que é uma máquina virtual? Máquina virtual é um software que emula um hardware. Ele emula mais coisa do que só as instruções, tá? Ele emula a tela, ele emula um monte de outras coisas. Mas, em linhas gerais, o que ele faz é, eu vou me comportar como esse software está aqui. Certo? Eu vou me comportar como se eu fosse uma máquina real e esse software estivesse executando lá dentro. Ok? Então, o que acontece? Acontece que a gente chama muito facilmente hardware, realmente uma coisa física. Só que nós temos o seguinte, a visão que você tem de alguém executa instruções, no fundo não precisa ser necessariamente hardware. Pode ser um simulador, pode ser uma máquina virtual. E aí você pode colocar essa sua máquina virtual para rodar um programa que interpreta outro conjunto de instruções, que roda um programa que interpreta outro, e assim sucessivamente até você cansar, porque ele vai ser capaz de fazer isso até ficar muito lento. Okay? Então, é possível você, em software, emular algum hardware. E o contrário, dá para fazer também? Bom, o contrário é o que você está querendo fazer desde o início, né? Você quer colocar mais coisa em hardware. Então, no fundo, o que acontece, o que nós temos aqui, certo? O que nós temos aqui é que nós temos uma janela, onde essa janela aqui, o que é software, o que é hardware, isso é meio móvel. Você pode subir um pouco mais, fazer um hardware mais complicado, descer um pouco mais, fazer um hardware mais simples, mas cada vez que você desloca de um lado para o outro, você é obrigado a compensar com o outro lado. Se você vai fazer um hardware mais complicado, talvez você faça um software mais simples. Se você vai fazer um hardware mais simples, você vai fazer um software mais complicado. Ok? Essa é a ideia. Então, a arquitetura de computadores é uma das formas da gente tratar com a abstração que nós temos aqui. A abstração que tem dentro dessa caixa aqui, que está na minha frente. Certo? E é o que a gente vai olhar nesse semestre. Tudo bem? Aí o que a gente faz? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre o capítulo 1 desse livro. Certo? O que ele mede? Ele dá uma visão geral, obviamente, todo capítulo 1 tem um pouco de introdução, mas ele também começa falando sobre questões relacionadas a desempenho. O que é um computador mais rápido do que o outro? Como é que você mede que um computador é mais rápido que o outro? O que é ser mais rápido do que o outro? Depende da métrica. Bom, a primeira resposta mais interessante para esse curso, são duas respostas muito boas para esse curso. A primeira delas é depende. Depende é sempre uma ótima resposta, exceto em 2 dias do semestre, adivinha quais. Certo? Ok? Mas depende é sempre uma ótima resposta, certo? Muitas das vezes vocês vão ver que as perguntas podem abrir, faltar detalhes e tudo mais. Então depende, costuma ser, estou precisando de mais detalhes. Ok? Tem a outra resposta também, que daqui a pouco a gente vai chegar nela. E vocês vão aprender que a outra resposta vale até no dia da prova, e cai na prova, e tem gente que erra na prova, apesar de eu falar que cai na prova, certo? E essa outra resposta vai ser, pode anotar, exatamente, a gente vai anotar bastante dela. E essa outra resposta vai ajudar também bastante nesse curso. Mas a questão importante é o seguinte, como eu sei que um computador é mais rápido que o outro? Quem está com o notebook na mochila aí? Alguém? Ah, você aqui está aberto. Aquele computador é mais rápido que esse ou não? Como é que eu sei?
Então a gente vai tentar ver alguma coisa nessa direção, certo? Nesse primeiro capítulo a gente vai tentar comparar o desempenho de dois processadores no primeiro momento. No fundo, a primeira parte do livro inteiro, até o capítulo 5, vai falar sobre processador dentro dele. Depois a gente começa a ir para o mundo fora. Então, no capítulo 1, a gente vai definir métricas. Como é que você mede o desempenho? Certo? Quem aqui compra um carro, se vocês escolherem para comprar um carro, vocês vão comprar o carro que vai pela velocidade mais rápida. Ou melhor, o carro que no velocímetro tem um número maior ali, né? Que deve ser o indicador. O numírio vai até 220, eu não sei se vocês lembram disso, ou já notaram isso. Certo? Então ele é muito mais rápido do que alguns outros carros que vão só até 200 no velocímetro lá. O ponteirinho chega até lá. É assim que vocês usam para comprar um carro? Hein? É isso que vocês usam para comprar um carro? Não. Então, obviamente, a gente também já não usa a frequência para poder comprar computador há muito tempo atrás. O que as pessoas querem fazer agora? Não, agora eu quero comprar um computador que tenha 4 cores, 8 cores. Novamente, você vai comprar um carro que tem 4 rodas, 2 rodas, 6 rodas. Faz muita diferença para você, realmente? Não é bem assim, né? A gente tem que olhar outras coisas interessantes. A gente tem que ter alguma meta, alguma métrica para poder avaliar o computador. E é exatamente isso do capítulo 1. Certo? Capítulo 2. Capítulo 2, a gente vai ver a especificação do nosso processador. O que é a especificação do nosso processador? É o que a gente chama de conjunto de instruções do processador. O conjunto de instruções do processador identifica, por exemplo, o add, sub, igual a gente acabou de falar aqui, certo? Ele identifica o add, sub, vários outros componentes que nós temos, certo? E a gente vai trabalhar com esses caras para olhar como eu programo esse computador, mas também ao mesmo tempo como eu implemento um hardware que entenda essas instruções. Então, se a gente olhar direitinho, as instruções do nosso processador elas representam exatamente o contrato entre o projetista de hardware e o projetista de software. Está ali no meio do caminho, certo? Um projetista de software vai seguir exatamente aquelas instruções e o projetista de hardware vai implementar aquilo ali, certo? Basicamente, foi um encontro em algum momento de um projetista de hardware com o de software. Eles trabalharam naquela especificação e foi um para cada lado. Cada um implementou aquilo ali e deveria funcionar no final. E é assim que funciona. Ok? Então, esse é o foco do nosso capítulo 2, o conjunto de instruções do processador. Certo? Nós vamos descrever o conjunto, nós vamos olhar questões que influenciam o desenvolvimento de um conjunto de instruções do processador. Certo? E aí a gente vai passar depois para o capítulo 3, na verdade 3 e 4, mas o 3 inicialmente, como você vai implementar esse processador, como você vai implementar esse processador. Então nós vamos falar um pouco mais básico como implementar algumas das instruções do processador, certo? Então nós vamos trabalhar sobre implementação, instrução por instrução, o que é necessário para implementar uma instrução, por exemplo. Capítulo 4, a gente liga isso tudo e consegue implementar um processador. Ao final do capítulo 4, a gente vai ser capaz de executar programas genéricos, gerais. E a partir desse momento, a gente começa a trabalhar com desempenho. Ok? Então a gente vai andar do capítulo 1, a gente aprende a medir desempenho, mas a gente meio que esquece um pouco disso e fala 2, 3 e 4 como implementar um processador. Aí você vai pegar o final do capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, como melhorar o desempenho. De que forma? O capítulo 4 vai fazer o processador lá dentro funcionar melhor, o capítulo 5 vai trabalhar com a memória, o capítulo 6 com os periféricos, e a gente entra no capítulo 7, que vai falar sobre multicore. Então a sequência de desenvolvimento desse livro, a sequência de desenvolvimento desse curso que a gente está fazendo, ele vai desde você pensar como você vai fazer alguma coisa rápida, como avaliar que algo é rápido, até realmente fazer essa coisa rápida do outro lado. Ok? Tudo bem? E como é que isso aqui se encaixa no curso de vocês? Como é que isso se encaixa na disciplina de vocês? E em todo o seu curso, estando vocês fazendo engenharia ou ciência da computação? Como é que isso aqui vai se encaixar para vocês? Vocês viram no passado, em alguns semestres para trás, 1 ou 2 ou 3 ou 4, vocês viram noções básicas de programação, tudo bem, obviamente vocês programaram em alguma linguagem, aí vocês viram 404, que é a noção de assembly, vocês trabalharam nessa camada para cima, certo? Tiveram um pouco de noção de organização de computadores, mas trabalharam sempre de uma camada para cima, certo? Programação em assembly, baixo nível, ok? E aí vocês conseguem ter um pouco dessa interface. Alguns de vocês já viram noções de circuitos lógicos, certo? Vocês viram circuitos lógicos. Então vocês olharam uma camada para baixo disso. Então se a gente olhar um pouquinho, certo? MC722 está aqui, e vocês olharam MC404 em algum momento para cima, e MC602 para ciência e engenharia é a 772. Então, MC722 está meio aqui no meio. Só que tem algumas distinções, certo? A gente não desce realmente
do ponto de vista de circuito lógico, certo? Eles vão pegar muitos detalhes aqui embaixo, tá? Mas, por outro lado, a gente olha o que foi visto aqui para montar os nossos componentes maiores. Então, em várias vezes nessa disciplina, a gente vai fechar uma caixa e falar, ok, vocês viram essa caixa, e sabem como ela funciona, agora isso funciona como se fosse uma caixa, não se preocupa com o que tem aqui dentro, ele faz isso. A gente vai descer em alguns componentes lógicos só para poder descobrir, é possível fazer, certo? E depois sair. Por outro lado, aqui em 404, no fundo a gente não dá para dizer que 404 está totalmente acima da nossa camada de abstração. 404 é bem software, se a gente está trabalhando com hardware, tudo bem, você vai subir. Só que 404 é Programming Assembly. A gente vai olhar um pouco também questões mais sistêmicas. Você vai ver como você faz o seu processador interagir com o sistema operacional. O que acontece quando você liga o seu computador? Hein? Se você ligar o seu computador, o que acontece? Boot? Não, antes disso. Antes disso. Ó, a primeira coisa é pi, faz aquele bip. Depois do bip. Isso. Não, antes disso. Volta. Volta antes da MBR ainda. É antes disso, tá vendo? Tem um espaço ali muito vago. A gente vai olhar um pouco sobre isso, certo? Além disso, pensa o seguinte: você liga um processador. Se ele for dual core, o que ele faz? Ele liga os dois cores e roda os dois leem tudo, e os dois passos do sistema operacional. Você roda dois sistemas operacionais simultaneamente? Não faz sentido, né? O que vai acontecer? Você vai ter que separar, vai ter que sincronizar esses caras. Então, isso é importante para vocês olharem. A gente vai olhar bastante disso. Além disso, nós temos outras interfaces aqui que eu não lembro as siglas, mas nós temos interfaces com sistemas operacionais. De um lado. O que significa isso? Significa que alguma das coisas que nós vamos olhar, como paginação, memória virtual, tem uma interface muito clara com sistemas operacionais. Está dando a infraestrutura que o seu sistema operacional vai trabalhar. Vocês já fizeram disciplina de sistemas operacionais? Estão fazendo? Como é que está para vocês? Aí? Sim, vamos levantar a mão quem já fez. Ok, quem está por fazer, ou quem... Vai ser esse semestre, legal. Então vocês vão encontrar alguns pedaços, certo, relacionados com isso, certo? Você vai fornecer a infraestrutura para o seu sistema operacional, certo? Além disso, nós temos outras coisas aqui do lado, certo? Se você fizer uma disciplina na área de redes, que aí eu acho que não é antes dessa aqui, certo? Você também vai ter que medir desempenho em algum momento. E as métricas que nós temos aqui do primeiro capítulo nosso servem em parte para medir desempenho também em redes, certo? Algumas das coisas que a gente vai falar em termos de periféricos, capítulo 6, vai trabalhar também com redes. A gente vai ver um pouco de redes, não sobre protocolos, nada disso, mas uma camada bem mais baixa sobre redes. Ok? Além do mais, qualquer outra coisa que envolve software, obviamente, roda em cima do processador que você vai fazer. Mas aí é uma outra história. Os alunos que fazem engenharia de computação, vocês vão ter uma disciplina de laboratório no próximo semestre, ou no semestre seguinte, que é laboratório de arquitetura, e vocês veem também uma parte prática. Os alunos de ciência acho que podem fazer como eletivo, mas não conta direto como obrigatório de vocês. Então, essa é a visão dessa disciplina para vocês. Ok? Mais para frente vocês podem fazer laboratórios, mais para frente vocês vão ter, se eu não me engano, em sistemas operacionais vocês têm um pouco sobre programação paralela, mas aqui vocês vão montar um pouco de hardware para paralelismo, certo? Então, esse é mais ou menos o arcabouço que vai ficar daqui para frente. Dúvidas, perguntas? Oi. Em relação às provas, capítulo 4 é o último da primeira prova. Certo? No fundo, normalmente é um pedaço do capítulo 4 na primeira prova e o resto do capítulo 4 na segunda. Tem uma divisão muito clara no capítulo 4 em duas partes. Primeira parte na primeira prova, segunda parte diante na segunda prova. Certo? Ok? E muitos testes. Bom, vamos voltar aqui. Uma coisa interessante que quando a gente fala sobre revolução de computação, ou quando você fala sobre arquitetura de processadores, o que você conseguiu fazer com o processador, a gente deve notar sempre que o avanço que a computação trouxe para a humanidade em geral, certo? Ele vem relacionado muito fortemente com a nossa capacidade de continuamente aumentar o desempenho do seu processador. Okay? Isso aí vem acontecendo de tempos em tempos e você vai conseguindo aumentar o desempenho do processador e passa mais um tempo você aumenta o desempenho daquele processador, passa mais um tempo você aumenta o desempenho dele. E por aumentar o desempenho não estou falando só poder de processamento,
Estou falando também em capacidade de armazenamento, capacidade de transmissão de dados, certo? E muitas outras coisas relacionadas a isso. Certo? Então, se você é capaz de aumentar o desempenho do processador, você é capaz de fazer coisas novas. E ao fazer coisas novas, você pode pensar em mudar coisas que acontecem. Então, por exemplo, se você pegar a primeira coisa que ele vem falando aqui é uma conhecida lei de Moore. Já ouviram falar nessa lei? Certo? Ela tem várias leituras sobre ela. Muitas delas falam que o poder de processamento vai dobrar a cada 18 ou 24 meses. Outras versões falam que o número de transistores dentro do seu silício vai dobrar a cada 18 ou 24 meses. E a gente tem variações em cima disso. Em linhas gerais, o que a gente espera é que você consiga, tendo mais transistores, que é a parte física da coisa, certo? Tendo mais transistores, você consiga crescer e consiga fazer computadores mais rápidos. Ou mais baratos, com menos poder de processamento, ou variações dessas, meio caminho. Uma coisa interessante, já que a gente está falando da lei de Moore, já ouviram falar que o processador de 28 nanômetros, processador de 22 nanômetros, 32 nanômetros, já ouviram falar isso? Como é que funciona isso? Sabe o que é isso? Isso, esse é o tamanho do seu transistor, ou o tamanho de um pedaço do seu transistor. Mas é usado como método. O que significa isso? Se você está falando em 32 nanômetros, certo? Você tem uma área de um transistor de 32 nanômetros. Na verdade, você tem a área de um pedaço lá do seu transistor. Isso aí, no fundo, é o comprimento do canal do seu transistor, na área dele inteira. Mas vamos, só para a gente relacionar, vamos fingir que é esse quadradinho aqui, só para ficar mais fácil de trabalhar. E como é que você sabe que, de repente, vira os projetistas, vários projetistas falam, agora a próxima tecnologia é X nanômetros? Como é que eles fazem isso? Como é que eles sabem qual é a próxima? Isso, mas como é que eles sabem exatamente o tamanho da próxima? Ela vai sendo dividida por 2 a cada certo intervalo de tempo. Ela é uma projeção exponencial. Por quê? 75, 45 e tal. Exatamente, foi 90. Por que esse cara cai desse jeito? Lembra que a gente já falou que a gente consegue aumentar a densidade de transistores na área, dobrando a cada X intervalo de tempo? E aí o X é meio relevante se eu consigo dobrar, mas ele tipicamente é 18 meses, certo? Ou 2 anos. O que significa você dobrar a quantidade de transistores que você faz numa determinada área? Significa que o transistor vai reduzir pela metade, certo? Como é que você reduz um quadradinho? Isso aqui não é um quadrado, deixa eu fazer o quadrado direito. Muito melhor esse quadrado. Okay? Tem até uma ponta lá, olha. Como é que você faz para reduzir a área desse quadrado pela metade? Você tem que continuar um quadrado, certo? Pelo menos um quadrado tem que continuar. Então, no fundo, o que você faz é que você pega esse cara e faz algo assim, né? Certo? O que significa isso aqui? Certo? Significa que se esse cara aqui tinha área 1, esse cara aqui tem 0,7. Ou melhor, raiz de 2, né? Ok? E é exatamente isso que você está fazendo. Você tem a regra. Se você quer reduzir o cara pela metade, você sabe por quanto você quer dividir. Manda para os projetistas lá e fala, agora eu quero um processo de fabricação que produza o comprimento de canal desse tamanho. Então fica mais fácil você definir o rumo da nova tecnologia. Então basta você usar a mesma regra, vai multiplicando os valores, você sabe a cadeia toda até chegar em um tamanho bem pequeno. E há uns 10 anos atrás, pelo menos, uns 20 anos atrás, as pessoas falam que a gente está chegando no limite do tamanho do transistor. Então a gente continua chegando lá, não tem a menor dúvida que a gente está chegando. Vai chegar na próxima geração ou na outra, se vai gastar mais 2 ou 3, é outra história. Mas a gente está chegando no limite. Fisicamente, está chegando em tamanho de átomo. Então é outra coisa interessante. E uma outra coisa muito legal, certo? Para quem viu transistor, quem estudou transistor em alguma coisa, certo? Aquele transistor que faz um chaveamento, sabe? Você bota um sinal nele, faz 0 na saída, 1 na saída. Transistores hoje em dia já não fazem mais isso. Péssima notícia para todo mundo. Então, todo o seu processador, não é o foco dessa disciplina, mas todo o seu processador, ele tem que tratar com o fato de que, infelizmente, os transistores estão muito pequenos e perderam uma boa dose da confiabilidade que você tinha nos transistores anteriores. O que significa isso? Significa que o transistor pode chatear, que os valores podem mudar e que você precisa se preocupar com isso. Felizmente, isso está na camada abaixo do que a gente vai falar.
certo? Mas só para você ter uma ideia, a gente está chegando no processo de construção de um transistor, já começa a se trabalhar igual você faz ponte, bota fator de segurança em cima de fator de segurança, em cima de fator de segurança para poder garantir que está tudo ok. Tudo bem? A gente não vai descer nesse detalhe, mas é algo importante para a gente trabalhar. Ok? Tudo bem? Bom, voltando aqui. Bom, cada vez que você melhora o poder de processadores, você pode fazer mais coisas nele. Então, você pode colocar computadores nos automóveis, nos celulares. O projeto Genoma foi uma grande revolução em termos de poder de processamento e capacidade de armazenamento, certo? A própria internet foi bem plausível para isso, foi algo que cresceu porque você era capaz de armazenar mais dados. A cada minuto você coloca 48 horas de vídeo no YouTube, certo? Então, você tem que ser capaz de colocar isso ali. Quanto dá? Uma hora de vídeo dá quanto de espaço? Hein? Pensa pensa num DVD, 2 horas de vídeo, 4.7 por aí gigabytes. Não é, é mais ou menos uma qualidade dessa, um pouco melhor, um pouco pior, tudo bem? 2 horas de vídeo, então, um DVD, certo? Então você vai ter que ter 24 DVDs por minuto no YouTube. Quanto tempo você gasta para instalar um HD numa máquina? Já pensou nisso? Quanto tempo você gasta? Fisicamente chegou uma caixa assim para você, com um disco novo. Agora você tem que botar ele num computador. Quanto tempo você gasta para fazer isso? Você daria conta se você fosse instalar os HDs do YouTube? Detalhe, os dados estão todos replicados, tá? Você tem que botar bem mais HD. É claro que não é feito desse jeito. É só para você ter uma noção de que fisicamente já é uma tarefa muito grande. Certo? E fisicamente isso já é uma tarefa muito grande. Okay? Vários desses data centers grandes, eles não compram mais computador por computador, eles compram um container de processamento. É um container, bota um monte de rack de computadores lá dentro, traz no container, liga na tomada de energia elétrica, liga um outro cabo de rede, liga um cabo de refrigeração e pronto, esse seu container é o seu computador. Um monte de computador lá dentro. Queimou o computador? Não tem problema. Quando queimar uma certa proporção desse container, dos computadores desse container, aí você vai lá e troca o container por um outro container. Você não vai abrir para poder trabalhar. Então a escala virou outra. Por quê? Porque você consegue fazer muitos processadores, muitos computadores nessa ordem de grandeza. Certo? E aí nós temos vários tipos de computadores diferentes. Uma característica bem interessante é que a gente já teve isso no passado. A gente já teve computadores bem distintos no passado. A gente tentou unificar bastante. Hoje em dia a gente consegue olhar para os computadores de forma um pouco mais especializada. Então você tem computadores de desktop, certo? Onde geralmente a gente não fala desktop, mas notebooks entram nessa categoria. São computadores de uso pessoal, certo? O seu computador de casa, okay? O seu computador de trabalho. Esse é o seu computador. A ideia geral é que ele rode uma grande variedade de software, certo? E tem um propósito bem geral. Você pode fazer qualquer coisa com ele, certo? Inclusive nada, certo? Eles são altamente sujeitos a custo, desempenho. É sério, se você medir o tempo que você gasta no seu computador fazendo nada, ele é muito grande. É maior que o tempo que você gasta fazendo alguma coisa útil, ok? Certo? E você também tem um grande problema de custo-benefício. Você precisa trabalhar bastante isso. Na hora que você vai fazer um projeto desse, tem que ter uma relação muito boa de custo-benefício, certo? Se você pensar em termos de computador de servidores, eles precisam de outros componentes, eles precisam de grande capacidade, certo? Ele precisa de desempenho, precisa de confiabilidade. Quer dizer, você não quer que o computador queime a cada X tempo. Imagina um data center que tenha 100 mil computadores. Quanto dá 1% de 100 mil? Imagina se você tiver uma taxa de queima de 1% ao mês. Vamos trocar 1000 computadores por mês. Olha bem, olha como isso fica. Então você quer uma confiabilidade muito maior. Certo? E mais, você não pode garantir, certo? Você não pode garantir que aquele software ali que você está rodando lá vai depender de um computador específico, porque ele vai falhar. Essa é uma questão importante. Okay? Então os servidores precisam trabalhar para isso. E observa que essa questão de falha, novamente, ela fica um pouco você tentar resolver isso com software ou com hardware. Quer dizer, você vai fazer um hardware mais confiável, mas no dado momento o que você vai fazer é um software mais confiável. Como assim? Você vai guardar seus dados em 3 computadores diferentes. Falhou um? Tudo bem, você vai lá e pega os outros 2. Okay? Então você vai começar a trabalhar com essa visão. Certo? Então, a gente pode pensar de servidores pequenininhos, que você tem numa unidade, num lugar bem pequeno, até um prédio inteiro para servidores. Okay? Essa é a visão bem diferente.
E computadores dedicados. E aqui nós temos uma coisa bem interessante. Certo? Primeiro que eles costumam estar escondidos. Exceto se você pensar no seu celular. Mas eles costumam estar escondidos. Você não se preocupa tanto com ele. Certo? Ele está funcionando e você não quer saber muito mais detalhes quanto a isso. Além disso, ele tem questões muito importantes sobre consumo de energia, desempenho e custo. Eu geralmente vou para casa mais cedo, meu celular hoje decidiu morrer, porque eu tenho que dar aula à noite. Então agora eu tenho que mudar minha política de carregar meu celular. Certo? Eu tenho que lembrar que eu dou aula até mais tarde à noite para ver isso em alguns dias. Mas em linhas gerais, o que acontece? Você tem, embora a gente esteja falando bastante de sistemas dedicados, sabe quanto custa em termos de consumo de energia? Certo? O computador mais rápido do Brasil, o supercomputador mais rápido do Brasil, sabe quanto ele gasta de energia? Quanto é o consumo de energia da casa de vocês? Vocês têm noção? Alguém tem noção de quanto gasta a casa de vocês, a república de vocês? 176? Certo. Então vamos lá. Se a gente pegar a casa dele, certo? Ok? E a gente colocar essa casa dele. Quantas casas, seu nome? Hein? Rafael. Quantas casas do Rafael? Vamos botar nossa unidade, um supercomputador em casas do Rafael, em termos de consumo de energia. Quanto gasta um supercomputador em termos de energia? Uma característica interessante. Vamos falar então do anterior, certo? O mais novo, o supercomputador mais rápido do país é da Petrobras de Argentina. O anterior, o segundo mais rápido do país, ele é do INPE, certo? São José dos Campos. Eles não têm dinheiro para pagar a conta de energia deles e ficar ligado continuamente. Só para você ter uma ideia. Ok? Você tem supercomputadores hoje gastando da ordem de megawatt. Certo? Ok? Você tem supercomputadores gastando da ordem. E não é 1 megawatt, 40 megawatts, por exemplo. Petrobras é fácil, você bota o supercomputador em cima de uma plataforma de petróleo e fala, pega a energia que você precisar, né? Vai queimando. Mas isso é algo muito crítico. Você tem que fazer um supercomputador perto de uma estação de energia. Tem que chegar energia lá. Numa escala bem menor, certo? A gente tem um cluster no nosso laboratório. Nesse cluster tem umas 10, 12 máquinas. Num dado momento, a gente decidiu instalar um software de distribuição de tarefas. A gente achava que estava tudo bonitinho, rack bonitinho, todo preparado, fonte, chaveamento de energia, no break, tudo funcionando perfeitamente para ele. A gente botou um software de alocação dinâmica de tarefas. O que ele faz? Ele descobre para cada core que você tiver disponível no seu sistema, então tem processadores lá com 8 cores, 12 cores, 16 cores, e ele joga uma tarefa para cada core. No primeiro dia que a gente conseguiu encher todos os cores, queimou todos os disjuntores do caminho lá. Queimou o fusível, queimou a fonte de um outro lugar lá, porque a gente não tinha feito um provisionamento elétrico suficiente. Mas esse REC já estava funcionando há mais de 2 anos. A gente nunca tinha jogado carga máxima nele. Certo? Então, energia é um fator muito importante se você vai pensar no seu sistema como um todo, seja ele pequenininho, pode acabar sua bateria, igual meu celular acabou hoje, quanto um sistema grande. Ok? Quanto um sistema muito grande. Sistema muito grande, você tem que levar energia para ele. Isso é bem importante. Ok? Bom, só para dar uma noção para vocês, mercado de celular, PCs e TVs. Certo? Se você olhar aqui, esse é o mercado de celular. Ele continua subindo bem mais. Certo? Mercado de TVs e PCs cresce um pouquinho, mas nem tanto. Certo? Hoje no Brasil a gente tem mais celular do que pessoas. Né? É uma coisa bem interessante. Certo? O que significa isso? Significa que você tem todo um novo mercado que não existia 10 anos atrás, ele era muito pequeno 10 anos atrás, e hoje em dia ele é altamente dominante. Certo? E a gente vai trabalhar com essas coisas. Nós vamos tentar olhar um pouco como os programas são traduzidos em linguagens de máquina, quer dizer, como é que você pega um programa e faz com que o seu processador funcione, e como o seu processador executa esse programa, que é bem importante. Certo? Então, como que o seu hardware vai executar esse programa. Como que funciona essa interface? Quer dizer, como você vai tratar esse contrato entre o seu hardware e o seu software? Ok? Tudo bem? O que vai determinar o desempenho do seu processador? Uma coisa interessante, se eu não me engano, a palavra performance em português ela não está relacionada. Tem que olhar no dicionário, eu tento olhar com bastante frequência, mas performance em português está mais relacionada com performance de arte do que de desempenho. Certo? Então vale a pena reolhar o dicionário para confirmar isso.
Bom, como é que você determina o desempenho de um programa e como você consegue melhorar o desempenho do seu programa? Então a gente tem bastante coisa interessante aqui. Você quer tirar melhor proveito do seu sistema ou daqueles reais que você aplicou no seu sistema e você quer garantir que eles vão continuar funcionando. Certo? Como é que você vai projetar um hardware para melhorar o desempenho e como você vai fazer, certo, processamento paralelo. Como você pode fazer processamento paralelo. Nós vamos ver várias alternativas de processamento paralelo. Inclusive, no último capítulo, a gente vai ter um pouco sobre GPUs e alternativas. Ok? Bom, só para a gente falar um pouquinho sobre desempenho, uma característica bem importante é que sempre que você puder, olhe para o algoritmo que você implementou. Esquece o computador que você vai rodar e olhe para o seu algoritmo. Vai num nível bem mais alto. Certo? Isso aí pode facilitar bastante a sua vida. Embora isso aqui não esteja tão relacionado, deixa eu contar um exemplo bem interessante em termos de algoritmo. Quando eu fui coordenador de pós-graduação, há muito tempo atrás, de 2007 a 2009, tinha um funcionário na Secretaria de Pós, que nem faz parte do CE+, da oportunidade, e a tarefa dele, em termos de secretaria, ele tinha que coletar assinaturas de muitos docentes. E tinha um formulário específico, só para dar um exemplo, um exame de qualificação de proficiência de língua, onde o aluno tinha que assinar, o cara que aplicou a prova tinha que assinar, o orientador tinha que assinar e o coordenador tinha que assinar. Pelo menos 4 assinaturas nesse formulário. Agora você tem aí 60 alunos fazendo a prova, então são 240 assinaturas. Ele tinha que correr atrás dessas 240 assinaturas. Okay? Como é que você consegue melhorar a vida dele? Uma das formas a primeira coisa que vem na cabeça, poxa, você pode botar, não sei se já viram lá no C, tem aquelas caixas de correspondência, enfia os formulários nas caixas de correspondência, os docentes vão assinar e vão te devolver. Pelo menos você não fica andando atrás, correndo atrás de docente por docente. Certo? Essa era uma das alternativas. Mas uma alternativa muito mais eficiente foi, por que a gente precisa de 4 assinaturas por formulário? Será que não dá para diminuir? E foi o que a gente fez. Então o que acontece é que às vezes a gente olha e tenta melhorar alguma coisa, olhando agora do ponto de vista de hardware. Às vezes você quer fazer um hardware muito mais rápido, quero comprar mais computadores, quero colocar mais coisas aqui, e você chega à conclusão que você não queria fazer aquele processamento. Então sempre que você puder olhar do ponto de vista algoritmo, olha e veja se você consegue melhorar isso aqui. Tudo bem? Bom, depois, se você já não conseguiu mais nada do ponto de vista algoritmo, aí você tem que começar a olhar aqui. Linguagem de programação, compilador e arquitetura. Então você tem que olhar nessa camada agora. Se a sua linguagem de programação ela é eficiente para implementar o seu programa, o seu compilador consegue tirar proveito disso. Ok? E aí você vai tentar, por exemplo, isso aí vai determinar para você o número de instruções de máquina que você gasta para executar. Se eu tenho o mesmo programa, eu posso representar com 1 milhão de instruções, eu posso representar com 500 mil instruções, qual vai ser mais rápido? Hein? Se o mesmo programa você consegue representar com 1 milhão de instruções, outro com 500 mil instruções, qual vai ser mais rápido? Depende. Quem falou depende? Seu nome? Fernando. Depende. A resposta de hoje é depende. Por quê? Eu não falei para você se a instrução é mais rápida ou mais devagar, se ela só gasta no mesmo tempo. Ainda tem um grande depende aí. Certo? E a gente vai olhar um pouco mais. Em linhas gerais, intuitivamente parece que 500 mil vai ser mais rápido. Ok? E é o que a gente espera. Mas não dá para garantir, a gente vai ter que olhar mais detalhes daqui a pouco. Então, depende, encaixa direitinho aqui, segundo o Fernando. Bom, o sistema de memória do computador. Hoje em dia nós temos o seguinte, seu processador roda numa frequência absurda. E a sua memória roda 200 vezes mais lento do que ele. Consegue imaginar uma coisa que é 200 vezes mais rápida do que outra? Vamos tentar olhar, vamos ver se vocês conseguem ver alguma coisa que é 200 vezes mais rápida do que outra. Vou pegar, por exemplo, o Matheus. Matheus, você gosta de correr? Não, muito. Então, alguém aqui gosta de correr? Alguém aqui já correu alguma coisa assim? Não? Tem ideia de qual velocidade que o ser humano corre? Ou vamos pensar em outra coisa mais legal. Vocês já andaram de carro em São Paulo? Já, né? Velocidade média do trânsito em São Paulo, 16 ou 18 km por hora. Velocidade de um avião, 800 km por hora. Qual a diferença de desempenho? Vamos arredondar São Paulo para 20, né? Só para ficar lá. Qual a diferença entre 40, certo? Eu estou falando 200 vezes mais rápido. Notou? Então você está comparando um carro andando no engarrafamento de São Paulo, andando, naquele está parado, andando no engarrafamento de São Paulo com um avião, e ainda assim não é a diferença de desempenho entre o seu processador e a sua memória. Notou? Você dá 40 vezes, você tem que fazer ainda 5 vezes mais rápido.
Quer dizer, um avião é lento perto do trânsito de São Paulo em relação a você considerar a memória do seu computador. Ok? Notou a diferença? Então, você pensar em uma coisa que é 200 vezes mais lenta que outra, é realmente algo crítico para você. Certo? Poxa, mas é 200 vezes sempre? Não, a gente vai fazer agora que esses 200 vezes pareçam só 2 vezes mais lento. Opa, nosso capítulo 6 lá. Bem legal. Cenas do próximo capítulo. Além disso, nós temos mais coisas como o sistema operacional. Certo? Nós temos problemas do sistema de entrada e saída e do sistema operacional. E aí tem uma coisa muito interessante. Placa de rede. Já ouviram falar em placa de rede? Já usaram placa de rede? Vou usar a placa de rede física só porque as unidades de velocidade delas são mais fáceis de fazer conta. Então tinha placa de rede de 10 megabits, depois de 100 megabits, certo? Depois de 1 gigabit, agora tem placa de rede também de 10 gigabits. Então elas crescem sempre de 10 em 10. Isso é muito legal, fácil de fazer conta. Mas você poderia fazer a mesma coisa com o Wi-Fi, certo? Mas pensa no seguinte, vamos pensar numa placa de rede de 10 megabits por segundo, só, bem devagarzinho. Tudo bem? Qual a velocidade da internet que está na sua casa? 10 megabits, ok. Então agora você pega uma placa de rede nova e bota uma placa de rede de 100 megabits. Só a velocidade da sua internet na sua casa, quanto fica? Continua os mesmos 10 megas. Quer dizer, você não conseguiu mexer na relação. Agora pensa no seguinte, se você conseguisse pegar de um computador para o outro, e aí já é possível, esquece a internet, pensa numa rede local, um computador enviando dados para o outro. Certo? Você bota uma placa de rede de 10 megabits, você transmite 10 megabits, como teto, como pico. Você nunca vai conseguir transmitir 10, mas vamos supor que você conseguisse. Você troca por uma placa de rede 10 vezes mais rápida, 100 megabits, o que você consegue transmitir? Como pico, 100 megabits. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Faz? O que significa transmitir um dado de um computador para o outro? Não, Rafael. O que você acha que é transmitir um dado de um computador para o outro, Rafael? Vamos quebrar um pouquinho mais. Enviar, antes de enviar. Vamos pegar esse enviar aí. Quem fala enviar? Programa? Pode ser? A aplicação lá em cima vai falar o quê? Vai pedir o sistema operacional, vai pedir a biblioteca, um monte de coisa no caminho para enviar, não é verdade? Isso. Na verdade, assim, vamos cortando um pedaço, vamos pensar num pacote só para poder ficar mais simples para a gente. Então você tem um volume de dados aqui em cima sobre a sua aplicação, e você manda para o sistema, você manda para alguém pela rede, significa o quê? Significa mandar isso para o sistema operacional, que vai mandar de algum lugar, chegar na placa de rede, que vai mandar para uma mídia, para um meio físico, que é o nosso cabo, por enquanto, pode ser sem fio, mas vamos falar do cabo, vai chegar do outro lado, certo? Esse cara vai chegar do outro lado, vai subir para o sistema operacional, certo? O sistema operacional sobe para a aplicação do usuário. Tudo bem? Por que a gente está falando de 100 megabits por segundo? Onde é que está os 100 megabits por segundo aí? Na parte física aqui, na verdade. A gente está supondo que o nosso computador seja rápido o suficiente para processar o resto, não é verdade? Na verdade, a gente está supondo que o nosso computador é muito rápido a tal ponto que eu posso ignorar o computador e olhar só a parte física, não é verdade? Ok, agora sobe a velocidade da sua placa de rede para 1 gigabit por segundo. Você consegue transferir 1 gigabit por segundo numa placa de rede de 1 gigabit por segundo? Não vai conseguir. Por quê? É limitado por um monte de coisa no caminho. Certo? Seu barramento PCI não vai deixar. Seu barramento processador memória não vai dar essa vazão contínua para você. Então você tem um monte de componentes no meio do caminho. Algo que parecia muito simples, uma placa de rede de 100 megabits por segundo, parecia super simples. Simplesmente esquece todo o resto e fala, eu vou transmitir 100 megabits por segundo. Agora não, agora você já não é mais capaz. Por quê? Agora você tem que começar a olhar detalhes. E o problema é que toda vez que você puxa o desempenho, aperta mais, aperta mais, aperta mais, aperta mais, você começa a ter que olhar mais nos detalhes. Certo? Uma coisa que causa grande diferença hoje em dia nos nadadores profissionais é a batida de perna. Sabiam disso? Curiosidade, tudo a ver com a arquitetura de computadores. É sério, porque os caras já têm um braço tão forte, já evoluíram tanto no braço, que a batida de perna está causando grande diferença. Na verdade, hoje não, alguns anos atrás. Né? Hoje já nem sei. Certo? Mas então o que acontece? Você começa a olhar tanto detalhe, especializar tanto, acelerar tanto, que os outros pontos começam a fazer grande diferença. Ok? Então, você precisa olhar tanto o seu dispositivo de I/O, quanto toda a parte que está ao redor dele. Ok? E aí nós temos o nosso programa. Certo? Nós temos o aplicativo lá do Rafael. Certo? E aí nós vamos ter um aplicativo, que é um software. Certo? Abaixo dele nós temos um software de sistema e abaixo nós temos um hardware. Então nós temos esse cara aqui inteiro.
A gente ainda não ligou o nosso computador. Nossa meta hoje é ligar o computador até o final da aula. Ok? Essa é a nossa meta de hoje. Então nós vamos pegar aqui o seguinte, abaixo do seu programa, certo? Se você pensa que você começa com um aplicativo, ele está escrito numa linguagem de mais alto nível. Vitor, está cansado hoje? O que houve? Está tenso hoje? Que isso? Tá legal que você está aqui na frente? Não. Seu nome é atrás do Vitor? Jorge, não deixa ele dormir não. Certo? A minha técnica de intimidar vocês é chamar pelo nome. Funciona bastante das vezes. Né, Matheus? Ó, já tem tudo. Matheus, Fernando, Rafael, Vitor, Jorge. Tá bom, por hoje tá bom. Minha memória não é tão boa assim não. Até o final do semestre a gente vai pegando mais, gente. Ah, você também não lembra do seu nome. É. Alexandre Garra. Não lembro do seu nome. Certo. Bom, vamos lá. Depois nós temos o que então? Nós temos nosso aplicativo escrito numa linguagem de alto nível. Certo? Depois nós temos nosso software de sistema. O que é o nosso software de sistema? Então você tem uma camada bem alta aqui, você escreve um programa e você precisa passar por um monte de coisas até chegar aqui embaixo e ter algo para rodar. O que significa isso? Você tem que passar por um compilador, certo? E você tem que passar por todo o arcabouço de compilador, montador, ligador, todos esses softwares, linkar com bibliotecas e tudo mais. Além disso, você tem que falar com o sistema operacional. Pensar no computador hoje em dia sem falar em sistema operacional é muito complicado. A gente precisa falar do sistema operacional, certo? E depois, lá embaixo, a gente tem a camada de hardware, certo? Então, o seu sistema operacional vai gerenciar toda a entrada e saída, gerenciar seu periférico, fazer a transmissão via rede, certo? Ele vai trabalhar gerenciando a sua memória, seu dispositivo de armazenamento, o seu disco, seu pendrive e tudo mais, certo? E o seu hardware vai controlar, no caso, você vai ter o processador, a memória, dispositivos e controladores de entrada e saída. Então, a gente tem exatamente isso aqui. No nosso próximo slide, a gente vai mostrar como é que você faz para chegar, então, de um programa seu bem alto nível até um programa binário. Mas antes disso, a gente vai tentar resolver um pouco da nossa pergunta. O que acontece quando eu ligo um computador? Agora é com você. Certo? Você liga e faz... E depois o que acontece? Na verdade, esse bip seu, em alguns casos, ele é feito por software. Isso significa que não é a primeira coisa que está acontecendo lá. Tá? Tem coisa até antes do bip. Mas vamos supor que o bip é feito por hardware de alguma forma. Tudo bem difícil. O que acontece quando você liga um computador? Oi? Antes disso. Não, sinal elétrico não. Não vamos pensar assim. Você liga a fonte. Não. Sim, mas um pouco mais. Depois disso. Vamos evitar a parte de circuitos lógicos, tudo bem? Okay? Vai chegar um sinal de reset. Você apertou ali, ele vai baixar um reset, vai ficar um reset por um tempo, até zerar todo o seu sistema e depois começa a funcionar. Então, eu faço nesse momento começa a funcionar. O que significa isso? Memória RAM está lá fisicamente. Boa pergunta, a gente já está chegando lá, mas ainda um pouco antes dela. O processador ainda lá? Não, se ele não tiver, ele não roda nada. Outra coisa importante, você precisa de um processador para começar. Tá? Então tem que ter processador. Se não tiver processador, não vai adiantar. Oi? Ler a BIOS. O que é ler a BIOS? Ele executa a primeira instrução da memória. Legal, a gente está chegando lá. O que é a primeira instrução da memória? Onde é que ela está? Hein? Posição de reset. Onde é que é essa posição aqui? 0? Errado. Depende do seu computador. Se a gente for olhar para quase todos os computadores, menos a arquitetura Intel, começa na posição 0. Ok? Tudo bem? Então, para quase tudo, menos a arquitetura Intel. Felizmente, o computador que está na sua frente, da sua frente, da minha frente, é tudo arquitetura Intel. Felizmente, o computador que está no seu celular, no seu bolso, não é arquitetura Intel. O celular não está no seu bolso, tudo bem, está em cima da mesa. Seu nome? Seu nome? Vitor. Mais um Vitor, isso é bom. Certo? Nomes repetidos me ajudam. Eu confundo qual é a pessoa, mas pelo menos facilita. Então, Vitor, o computador que está aí no seu celular, sem olhar o seu celular, sem olhar a marca dele, é um ARM. O processador que está aí dentro. E esse processador, quando você ligar esse processador, de forma muito análoga ao computador meu aqui, que eu liguei, ele vai começar a executar uma instrução, a instrução inicial do seu processador. A grande diferença é que realmente no ARM que está aí na sua mão, certo? Ele começa na posição 0. Na arquitetura Intel não, ele começa na posição 0, F, 0.
Mas não importa muito, ele tem uma posição fixa, ele começa por ela, certo? E ele roda um código. E o que esse código faz? Na arquitetura Intel, esse código é mapeado numa parte da BIOS, certo? Em outras arquiteturas a gente não chama de BIOS, a gente chama de outros nomes. Muito comum você ouvir falar como firmware, certo? Flash ou alguma outra coisa, mas a cara é a mesma coisa, só mudou o nome, mas é a mesma coisa que nós temos lá. O que significa isso? Você vai rodar um código. E em muitos lugares, esse código é chamado de POST. Power On Self Test. Quer dizer, é o teste quando você liga o dispositivo. Realmente, aí o Rafael falou, você vai ver se tem memória. Você atrás dele falou que tem que ver se tem memória. Você? Seu nome? Davi. Não sei se foi o Davi ou o Rafael. Dou crédito para os dois lá. Ok. Então, o que a gente fala? Você vai ver se você tem memória. Acho que foi o Rafael, né? Bom, você tem que ver se tem memória no seu sistema. O que significa ter memória no seu sistema? Como é que você sabe se o seu sistema tem memória? Você escreve nela e tenta ler o que você escreveu. Certo? Ok? Quero ver se tem um quadro aqui atrás. Eu vou escrever o número 4 aqui e vou olhar para cá, tem número 4. Não tem, então não tem quadro aqui. É mais ou menos isso que você faz na sua memória. É sério, você escreve nela e tenta ler. A memória não é feita para gravar um valor? Você escreve alguma coisa nela. É o máximo que você pode fazer e ler. E aí ele simplesmente... É algo assim. A gente vai ver mais detalhes mais para frente sobre como detectar o tamanho de memória. Então é uma ideia bem interessante para fazer isso. Mas isso lá para o capítulo 6, fazendo. Mais ou menos lá no final de outubro. Okay? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, certo? E a gente vai tentar descobrir se eu tenho memória. Legal, tenho memória. O que eu faço agora? Tenho memória, o que eu faço? Opa, será que eu tenho um dispositivo para botar? Não adianta ter memória só. Quero ver se eu tenho algum dispositivo para rodar alguma coisa. Então você vai olhando seus periféricos, pelo menos um subconjunto deles, eu tenho uma tela. É muito interessante. Seu computador, se você pegar um desktop, ele vai reclamar por dois motivos para você. Ele para e apita por dois motivos principais. O primeiro motivo principal é não ter memória. O segundo motivo principal é não ter tela. Por quê? Se ele não tiver memória, ele só pode apitar. Não tem mais nada para fazer. Ele fica apitando. Pi, pi, pi. Certo? Se ele não tiver tela, ele não consegue te mostrar uma mensagem de erro. Então também apita. Qualquer outra coisa, ele mostra na tela o que está acontecendo. Então, se você pegar um computador que está só apitando quando você liga, é uma dessas duas coisas que tem problema. Tudo bem? Aí resolveu toda sua angústia sobre descobrir o que é. Se você pegar no manual dele, ele fala 2 bips é memória, 3 bips é tela, ou qualquer outra combinação disso, e aí você descobre isso rapidamente. É o Power On Self Test, exatamente. Então ele vai ligar esse cara. Então a gente conseguiu ligar esse computador, descobrir, certo, que ele tem dispositivos que eu posso dar o boot. Então a gente vai poder pegar esse cara aqui e vai iniciar o processo de boot dele. O que significa isso? Nome completo, Bootstrap, certo? Que significa uma tradução bem literal, você se puxar pelo cadastro para cima. Você ficar em pé puxando pelo cadastro. Muito estranho, mas é exatamente isso. Você quer fazer com que o computador que não tenha condições de fazer nada comece a rodar alguma coisa. O que você faz? Você lê algum pedaço do seu disco, um pequeno pedaço, e esse pequeno pedaço do seu disco só tem um código necessário para ler mais um pedaço do disco e continuar. Certo? A diferença é que o primeiro pedaço é bem pequenininho, o segundo pedaço é um pouco maior, e aí ele se vira com o resto. Em linhas gerais é o que você faz. Então você lê um pedaço do disco. Tipicamente, seu disco tem um bloquinho pequenininho de 512 bytes, e é onde você tem toda a informação necessária para você programar. Obviamente, você vai ter que programar em Assembly para poder fazer isso. Então, coloca esse cara e continua tudo mais. E aí, boota o seu sistema operacional preferido, fazendo tudo o que você quiser com ele. Certo? Então, é assim que você liga um computador. Tudo bem? Notaram que tem um monte de coisa antes do sistema operacional? Mas já tem mais coisas do sistema operacional. Você sobe o sistema operacional, ele volta a detectar o periférico. Sabe como é que você detecta um periférico PCI? Tem uma placa PCI no seu computador. Como é que você detecta que tem um periférico lá? Sabia que tem diferença se você botar uma placa num slot PCI e colocar em outro slot PCI, em outro slot PCI? Cada slot é diferente um do outro. Não estou falando de dimensão física, estou falando que eles são numerados. Então você começa numa ordem física na sua placa-mãe. E aí você consegue descobrir onde está seu periférico pela ordem dele. Então se você simplesmente pegar no seu computador e trocar duas placas de lugar, ele vai achar que tem dois componentes novos, vai reconfigurar tudo mais. Então esse aqui é o processo se você ligar o seu computador. Mas a nossa meta aqui não é pura e simplesmente ligar um computador. A gente quer rodar um só. Certo? Eu quero botar um sistema operacional, eu quero rodar um programa. Como é que a gente roda um programa? Daqui a pouco. Vamos primeiro agora, então, compilar um programa para a gente poder rodar. Então a gente precisa compilar um programa. Você
tem um programa numa linguagem de alto nível, C, C++, qualquer outra linguagem mais alto nível, certo? E aqui está o seu programa, certo? De uma forma completamente legível para vocês. Falar nisso, eu tenho os slides da disciplina todos na página, certo? Se quiser. E os vídeos também ficam na página e tudo depois. Mas é muito bom vocês tomarem notas e é excepcionalmente necessário vocês lerem o livro. Okay? Você pega o seu programa no nível mais alto, é algo que você consegue entender, então está escrito em C, está escrito em uma linguagem que você consegue ler o código e entender um pouco, certo? Aí você passa por um compilador e o compilador gera um código em assembly, certo? Ele gera um código em assembly. Não sei se vocês já viram a diferença. Olha, está baixando. Bom, ele gera um código em assembly. E aí você pega exatamente esse código em assembly e passa por um montador, também conhecido como assembler, e ele gera um código em binário, certo? E aí tem as instruções codificadas. Essas são as instruções do nosso processador. É isso que a gente tem e é isso que o processador vai entender. Ok? É isso que o meu computador vai entender. Então esse processo aqui basicamente significa que você pega um código em C, certo? Por ter um código em C, você vai ter produtividade e portabilidade, quer dizer, você é capaz de compilar em outros computadores, em outros processadores, certo? E você também consegue escrever mais código com menos linhas, o que é legal. Depois você passa para um código em Assembly. Assembly só serve como uma linguagem intermediária, não dá muita diferença, assim, não tem muito ganho ali entre Assembly e binário. Mas se você olhar pelo passado, imagina o seguinte, você descer de C, para você descer abaixo do C, ali abaixo da sua linguagem de alto nível, aquilo ali tudo podia virar binário de uma vez só, certo? Mas se você pensar que a evolução veio de baixo para cima, então os primeiros caras codificavam em binário, para eles codificar em Assembly era uma grande evolução. Então de baixo para cima faz muito mais sentido. Para quem está escrevendo aqui embaixo, se você tiver que escrever em Assembly, você tem um ganho de produtividade grande. Então é exatamente nessa direção que o Assembly passa a ser necessário. E por isso o processo vai nesse sentido. Ok, você pegou esse programa seu, e agora? O que você faz? Passa para o seu para executar. Como é que você roda um programa? Como é que você roda um programa? Um pouco mais de detalhe do que dar 2 cliques nele. Pegar o código binário na memória. Só isso? Pega aquilo lá, bota na memória. Foi? A primeira coisa importante aqui é o seguinte. Esse cara, aquele arquivo lá do executado, seja ele Windows, um XE, Linux, que não tem uma extensão específica, ou qualquer outra plataforma. Aquele arquivo contém exatamente o que você quer colocar na memória. Tudo que você quer colocar na memória está lá dentro. Só o que você quer colocar na memória está lá dentro. Isso quer dizer, ele é um subconjunto ou um superconjunto? Ele tem mais coisa do que você quer trazer para a memória, ou ele tem menos coisa? Depende, ótimo. Resposta estão entendendo. Depende, realmente é a solução. Depende. Por que significa depende nesse caso? Ele também pode ser as duas coisas, como assim? Ele pode ter mais dentro dele no momento, mas depois da parte da Bom, o seu programa que você quer carregar, ele provavelmente vai depender de biblioteca. Então tem coisas que estão fora dele que você também tem que carregar na memória. Tudo bem? Além disso, o seu programa pode ter informação de depuração. Já usaram um depurador na vida de vocês? Já? Já usaram? Usam com frequência? Quando dá um problema no seu código, vocês usam um depurador? Você usa o depurador? Usou? Não, você usa o depurador? Sim, faz parte do seu kit de ferramenta? Certo? É uma coisa muito importante, vocês deveriam usar mais. A minha experiência diz que todos vocês aqui deveriam usar muito mais depurador do que vocês usam no dia a dia. Certo? Isso sem olhar caso a caso, mas essa é a experiência que a gente tem. Mas vamos lá. Então você tem informações de depuração naquele arquivo que você não quer carregar para a memória. Você não vai trazer de uma vez. Então tem coisa a mais ali também. Mas além disso, suponha que fosse que ele não precisasse de nenhuma biblioteca e não tivesse informação de depuração. É só trazer esse cara. Tem que preparar estruturas de pilha e tem esse ISO, tem bastante coisa nesse ISO. No fundo, o que acontece? O seu arquivo ali, ele é um formato de arquivo como outro qualquer. Imagina o seguinte, se você pegar uma imagem JPG e jogar aquela coisa para a impressora, vai sair a figura na impressora? Não. Mesma coisa com o seu programa. Aquilo ali é um formato para conter um programa.
não é o formato que você tem que trazer para a memória. Então ele tem um cabeçalho, ele tem metadados, ele tem um monte de coisa ali que você quer colocar, certo? E esse monte de coisa que você vai ter que colocar lá, é importante para você, certo? E essas coisas que são importantes para você podem ser úteis ou para o sistema operacional ou para o próprio programador para olhar o seu código. Resumidamente, você tem que interpretar cada um dos pedaços do seu código e trazer do seu arquivo e trazer para a memória um pedaço específico. Existem pedaços do seu programa que você fala assim, olha, vamos supor que você quer declarar um vetor de 1 megabyte com 0. No seu formato de arquivo, pode virar e falar assim, aqui entra um vetor de 1 megabyte de 0. Ele só escreve isso, 1 milhão de vezes 0. Pronto, resolvido o problema do ponto de vista dele. Certo? Não vai gastar quase nada do seu arquivo e vai aparecer um espaço grandão na memória. Então, o seu programa em disco, o total de arquivos em disco que você lê, pode ser bem menor do que a quantidade de espaço de memória que você gasta. E o contrário também pode acontecer. Você pode ter um monte de informação de depuração e não vai carregar nada disso para a memória. Então, você pode ter um arquivo muito grande em disco e vai carregar com um pedacinho pequenininho em memória. Okay? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a carga. Certo? E aí, você carregou um programa. Vamos pensar assim, olha. Aqui está a nossa memória. E aqui está o programa. Certo? Por onde você começa a executar? Você olha no cabeçalho dele. Intuitivamente a gente pensa, de uma das pontas, né? Na verdade, do primeiro endereço dele. Eu não falei para vocês não é o 0, vamos supor que o 0 fosse aqui. Certo? Então você poderia pensar que você deveria começar a executar do início dele, né? Mas não é verdade. Os programas são organizados de tal forma que você pode falar por onde você quer começar. Certo? E o lugar pode ser aqui. Sei lá, que eu quis chutar nesse lugar aqui. Inclusive, para quem programa em C, seu programa começa da função main? Não. A função main é chamada pela biblioteca que é compilada com o seu programa em C. O seu programa em C nunca começa da main. Ele começa de algo que chama main. Okay? Tudo bem? Bom, então agora você carrega o programa e salta para o início dele. Na verdade, antes de saltar para o início, você monta as estruturas auxiliares, né? Então você vai ter que montar a pilha. Aí depois você salta. E aí tem uma coisa muito importante, salta para o início. E as bibliotecas? E se esse programa precisasse de biblioteca, onde é que elas apareceriam? Aí? Se o programa precisasse de biblioteca, que horas que elas teriam sido carregadas ou que elas serão carregadas? No seu arquivo binário ele fala quais bibliotecas que ele precisa. E, tipicamente, o seu sistema operacional faz uma carga que a gente chama preguiçosa. Ele carrega o seu programa e espera. Quando o programa realmente precisar da biblioteca, que ele vai carregar a biblioteca. Então, ele faria esses passos aqui e deixaria anotado, junto com a carga do programa, que talvez essas bibliotecas sejam necessárias, e lista todas elas. Se ele não encontrar o arquivo em disco de cada uma delas, ele já reclama de cara. Mas se ele encontrar o arquivo em disco, ele não carrega ela instantaneamente. Ele deixa para carregar só sob demanda. Ok? Tudo bem? Mas isso é otimização, quer dizer, a gente não precisaria disso para executar o programa. Exceto que isso faz ficar mais rápido. Feito, senhores? Dúvidas, perguntas? Faz. Linkagem estática, você não vai ter biblioteca para carregar durante a execução. Você carrega aquele cara todo. Mas é um arquivo no mesmo formato. Então, novamente, você tem que entender cada pedaço dele para carregar para a memória. Linkagem dinâmica, você vai ter que fazer a carga posterior. Okay? Então, essa é a distinção entre os dois. Certo? Então, faz uma diferença, mas, no seu caso aqui, em termos do processo de carga, certo? Ele vai fazer quase que igual. Tudo bem? Oi.
Isso aí chama... Só voltando, o Rafael falou uma coisa bem interessante. Quer dizer, obviamente... Não é Fernando, esse é o nome dele lá atrás. O nome do que está olhando para fora. Seu nome? Vitor. Vitor também. Eu falei que era fácil de lembrar e não lembrei. Bom, o celular do Vitor é capaz de rodar o mesmo programa que eu rodo nesse computador. Por quê? Mas será que é só isso? O que acontece? O que pode diferenciar dois programas de forma que eles não rodem no mesmo computador? A primeira coisa que a gente pode pensar é instruções diferentes. Você tem dois processadores completamente distintos. Certo? Ok? Essa é a primeira coisa. Os recursos que ele acessa, eu posso ter alguma coisa em um que não tem no outro. Mas a gente já está na camada mais alta. Tem mais coisa aqui no meio do caminho. O sistema operacional dele aqui. O sistema operacional que ele foi feito. O sistema operacional é um fator crítico. Além disso, o sistema operacional a gente pode tanto falar como Windows Linux, por exemplo. A gente pode virar e falar que é Linux versão tal contra Linux versão tal. Certo? Você pode ter uma distinção de versões de Unix onde os seus binários deixem de ser compatíveis. Nesse pedaço a gente chama, certo? A essa camada, quer dizer, nós temos o conjunto de instruções, certo? Que a gente chama de ISA, Instruction Set Architecture, é o nosso foco do capítulo 2, conjunto de instruções do processador. Mas nós temos uma outra coisa também que influencia a execução, que é chamada de ABI, Application Binary Interface, a interface binária da aplicação. O que significa isso? Significa como a aplicação deve se comportar para falar com o meu sistema. POSIX é uma delas. Ok? É uma das coisas, mas tem mais coisas ali. Por exemplo, você vai chamar uma função. Como é que você passa parâmetros para ela? Está definido na ABI. Ok? Então isso aqui vai definir um pouco. Então a gente vai ver um pouco de ABI lá pelo capítulo, logo depois do ISA. A gente vê um pedaço dela, mas a gente não vê todo. Então você tem que juntar essas coisas todas e se tudo for compatível, legal, os dois programas rodam na mesma máquina. Se não for compatível, o que você tem que fazer? Trazer um emulador. Para quem programa com algum outro dispositivo, você pode programar com um dispositivo móvel e ter um emulador dele no seu computador. Aí vai rodar. Tudo bem? Ok? Então. Bom, algumas coisas importantes aqui dos nossos componentes do nosso sistema, só para dar uma visão geral, né? Certo? Nós temos componentes que variam de acordo com o tipo de dispositivo. A gente tem componentes que são iguais para os seus computadores como um todo. Então você vai ter alguma coisa como tela, alguns dispositivos de entrada e saída, certo? Você tem coisas bem importantes. Então você vai ter, tipicamente, uma tela, teclado, mouse, algum dispositivo apontador, alguma coisa assim. Certo? Dispositivo de armazenamento, um hard drive, um CD, DVD, flash, certo? E dispositivo de comunicação. Isso aí vai ficar igual para os seus computadores como um todo. Muda como é que é a sua tela. A sua tela do seu celular é menor que a tela do seu computador, mas ele tem uma tela como um todo. Ok? Certo? E uma coisa que eu gosto bem interessante dessa figura, para quem eu dou aula com esse livro há bastante tempo, olha como é que eles decidiram montar um computador nessa edição. Antigamente eles botavam um desktop, hoje em dia você tem um teclado ligado no notebook, com um mouse à parte, um monitor externo. Antigamente era um desktop, um teclado com fio e tudo mais. Quer dizer, a visão de computador, visualmente essa coisa pode mudar um pouquinho. Mas a ideia geral é que você continua tendo uma tela, cabos de rede, tem cabo de rede você não precisa mais ter, dispositivos de entrada, podem ter cabo ou não, mouse, e o seu computador de verdade, ok? Que é um notebook fechado ali. Certo? Isso é interessante para vocês. Eu não sei se vocês sabem em detalhes, sabe como é que funciona o mouse ótico? Já viram? Já viram o seu mouse? Alguém viu aquele mouse de bolinha? É legal, porque aquele lá você pode abrir para limpar, né? Certo? Isso é uma coisa legal. Ele suja, mas você também pode abrir para limpar. Certo? É uma coisa interessante. Você pode usar o controle dele ali como medidor de distância, de um monte de outras coisas. Tem projetos interessantes que você faz com o motorzinho do mouse. Mas aí é outra história. Como é que funciona o mouse? O mouse, na realidade, ele funciona como se fosse uma câmera. Ele está fotografando ou filmando a sua superfície. Certo? Ele joga uma luz lá e capta o que está acontecendo lá embaixo. E com base nisso, uma câmera de baixa resolução, que eles falam, né? Certo? Ele garante que você vai andar para um lado para o outro. Então ele faz a conta e avisa para o seu computador. Uma característica interessante de mouse
aí já é mais uma propriedade de implementação, é que seu mouse ele envia para o computador algo assim, moveu 20 pontos para a direita, moveu 15 pontos para cima. Certo? Então ele envia diferenças de coordenadas. Certo? O que significa isso? Que se você andar muito rápido, ele não vai enviar um monte de mensagem para o seu computador, ele vai enviar simplesmente uma mensagem com um número maior. Tá? O que significa isso em linhas gerais? Significa que por mais que você fique movimentando o seu mouse freneticamente, você não consegue enviar tantos dados assim para o seu computador. Tá? Mais para frente a gente vai ver. A taxa de transferência de um mouse é muito baixa. Você move o mouse e ele te avisa que moveu numa taxa muito lenta para você falar com o seu computador. Certo? Bom, uma tela. Como é que funciona uma tela do seu computador? Certo? São um monte de pontos, na realidade, e para cada ponto, certo? Para cada ponto, se você tiver um LCD, se você tivesse aquelas telas de tubo, você tinha um tubo jogando raio, o raio de eletricidade, que aquecia uma partícula de fósforo que brilhava e aquilo ali ficava da cor. Há muito, muito tempo atrás, a partícula de fósforo era só verde, só laranja, certo? Depois eles começaram a ter partículas coloridas, então você podia aquecer partículas de outras cores e pronto. Como é que funciona hoje em dia? Hoje em dia você tem um display de LCD. Tipicamente você tem algum mecanismo de iluminação atrás, e aí se você pegar o display de LCD e LED, muda o tipo de lâmpada que você tem atrás, ela ilumina e você tem controles para poder acender as cores, ou deixar passar só o componente que você quer. E aí você faz as várias cores do seu sistema. Certo? A gente tem uma coisa que é chamada de frame buffer, na realidade é um quadro que a sua tela quer mostrar, e você usa esse quadro para mapear no seu display de LED. Ao contrário do display antigo, certo? Display de tubo, que a tela sua fica piscando numa boa frequência, um display de LCD ou LED não fica piscando, o que é uma vantagem visualmente falando. Por outro lado, é algo que o nosso olho também não gosta muito para descansar. A luz normalmente é muito forte no seu olho, certo? Enquanto o outro fica piscando e cansado no seu olho, esse aqui te deixa mais ativo. Okay? Se você tentar abrir o chamado Opening the Box, certo? Nós temos vários componentes aqui, certo? Desde DVDs até ventilador, até módulos de memória que você vai colocar aqui dentro. Alguém aqui, todo mundo aqui já abriu um computador? Quem nunca abriu um computador? Quem nunca abriu um computador por dentro? Quem nunca abriu um HD? Agora começou. Vou trazer um negócio. Lembra que eu vou trazer um para vocês. Já abrir e passar por aqui. Certo? Se falasse do computador, eu ia ter que trazer um computador aqui, mas ninguém pediu, então... Bom. Agora vamos pensar o seguinte, dentro do seu processador, se você pudesse abrir o seu processador, nós temos alguns pedaços deles. No fundo, nós temos dois pedaços principais, que são o Data Path, que é onde você vai realizar as operações no seu computador. Então é um pedaço onde seus dados passam e são manipulados. Ok? E você tem a parte de controle, que vai indicar o que fazer. Então esses dois pedaços importantes dentro do seu processador. Então você pegar aquele chip, já viram um chip por dentro? Isso aí não dá para a gente chegar e raspar, mas dá para você pegar algum tipo de vídeo ou foto sobre isso. Certo? E um outro componente, um terceiro componente é a memória cache. Está dentro do seu processador, simplesmente porque ali ela tem que ficar bem mais perto do seu processador. E ela é feita para fazer a sua memória aparecer mais rápido. Mas a sua memória cache não é um pedaço que a gente vai olhar nesse primeiro momento, a gente só vai olhar lá pelo capítulo 6 do livro, tentando acelerar bastante o desempenho. Ok? Só para dar uma ideia, para dar uma ideia um pouco maior, um processador AMD Barcelona, tem 4 cores. Esse processador aqui tem um vídeo muito interessante, certo? Já viram falar naquele supercomputador chamado Jaguar? Nunca ouviram falar? Ele já foi o supercomputador mais rápido do mundo há uns 2, 3 anos atrás. Certo? Ele era feito com processadores AMD, e tem uma característica bem interessante desse computador AMD, eles tinham uma placa-mãe grandona, tinha 8 chips dele. Certo? Só que o Barcelona... outra coisa, a AMD dá codinome dos processadores deles e circuito de Fórmula 1. Certo? Não sei se você olhar a sequência deles, era esse que era o codinome da época. E uma coisa interessante, tem um vídeo no YouTube que o cara mostra como eles fizeram o upgrade desse processador. Você vê o cara tirando uma gaveta do rack lá do processador.
Jaguar, né? Colocando lá, tirando os 4, na verdade os 8 chips aqui, botando outros novos 8 chips, fechando e ligando. Mais ou menos uns 2 minutos ele faz um upgrade de uma máquina e transforma ela numa máquina de 8 vezes 4 numa máquina de 8 vezes 8 cores. Então, era uma máquina de 32 cores e transforma ela numa máquina de 64 cores. Certo? Mais ou menos 2 minutos, né? Eu tenho que ligar para isso aqui. É interessante, tem esse vídeo disponível no YouTube. Certo? A ideia geral é que você tem N cores nesse processador, certo? E ele tem caches, que é onde a gente gasta muito espaço do nosso processador. Certo? Então nós temos esse pedaço aqui que eu coloquei todo em vermelho como cache. Tá vendo? Se a gente pensar que esse pedaço vermelho em relação ao que sobrou ali é o que a gente tem de cache para ele. Além disso, nós temos uma cache compartilhada, que é esse pedação aqui inteiro. Então, cache está sendo um componente muito grande, muito exigido do seu processador. A gente vai ver mais porquê logo para frente. Ok? E aí, só para a gente dar um pouco mais de direcionamento e tentar fazer um pouco mais de fecho. Bom, uma coisa muito importante, esse livro tem uma seção sempre chamada de The Big Picture. Quer dizer, a visão geral sobre o pedaço que você está vendo nesse momento. Então essa aqui é a parte que vocês têm que, embora vocês vão descer e olhar muitos detalhes, esse aqui ele vai tentar te dar a visão geral. Certo? Então, primeiro, a gente vai tentar usar vários níveis de abstração para poder tratar da complexidade que é executar um processador. Num dado momento, a gente vai virar e vai falar o seguinte: como é que eu executo uma instrução de add? Como é que eu faço uma soma de 2 números? Bit a bit, como é que eu faço essa soma? Tá, legal, agora eu já sei fazer essa soma. O que eu faço a partir daqui? Que bom. Certo? Então, a gente faz e acabei de fazer uma soma. Agora eu consigo implementar uma instrução. Legal. Então agora o meu processador é capaz de rodar uma instrução de soma? Tudo bem, então a gente vai pensar que os processadores agora são capazes de executar a soma. Eu não preciso mais descer em detalhes bit a bit sobre essa soma. Certo? Então a gente vai descer, vai olhar os detalhes e vai subindo, fechando as nossas caixas pretas. Nós vamos colocar cada vez mais caixas pretas nesse momento. Uma outra coisa muito importante é o conjunto de instruções. Certo? Quer dizer, você vai ter o ISA, que é o seu conjunto de instruções, que é o contrato que você fez, que o projetista de hardware faz com o projetista de software. Essa é a interface que eles falam. Desse jeito eu vou codificar minhas instruções, desse jeito você vai executar as instruções. Então as duas coisas são juntas. Ok? Muito importante a gente olhar isso. Application Binary Interface, a interface binária de aplicação. Quer dizer, é a parte que a gente falou do ISA, o conjunto de instruções, mais parte de software. Certo? Um pouco daquilo que o Rafael tinha mencionado mais cedo. É o que a gente precisa para realmente rodar um programa num dado computador com o sistema operacional e demais componentes do sistema. Ok? Além disso, nós temos uma parte muito importante de implementação. Para cada uma dessas coisas, nós temos um lado que a gente deve usar e o outro lado que a gente deve garantir que esteja funcionando. Ok? Então são esses os grandes pontos que a gente vai tentar olhar daqui para frente. Deixa eu só mostrar mais umas outras coisas aqui de detalhes. Certo? Um lugar que você pode usar para armazenar dados é muito interessante. Eu vou trazer um HD para a gente na próxima aula, só para vocês olharem como é que é um HD por dentro. Tá? Mas essa é uma tecnologia que está começando a perder mais e mais espaço a cada dia. Certo? Ela vai perdendo espaço com o tempo e, por incrível que pareça, é provável que ela realmente consiga perder espaço para a memória flash, apesar de todo mundo tentar dizer coisas ao contrário. Então, é um dispositivo, o hard drive é um dispositivo que tem uma densidade altíssima. Uma característica muito importante dos discos é que a curva de densidade deles, de tempo em tempo, dá um salto. Inventa-se uma nova forma de armazenar dados nele e, de repente, dá um salto grande. Isso é uma característica interessante de disco. Então, tudo que a gente está falando hoje, Flash vai dominar, Flash vai ganhar, pode ser que daqui a pouco eles consigam dar um salto de capacidade que a gente aperte bastante. Mas uma coisa que eles não conseguem melhorar é o desempenho. Quanto tempo você gasta para ler alguma coisa do disco? Se ele estiver na outra volta, do outro lado do disco, tem que esperar o disco dar meia volta. E essa meia volta você não vai ter como economizar. Então você tem um monte de coisa mecânica ali que realmente faz ficar lento. Por outro lado, ele tem outras vantagens. Alternativamente, nós temos vários dispositivos, como memórias flash, que também não devem durar muito. Existem outros tipos de memória que estão começando a substituir
memórias flash já, certo? Com propriedades mais interessantes e maior durabilidade, certo? Sabia que a sua memória flash, teoricamente, ela é feita para ser gravada 1000 vezes ou 10.000 vezes? Sabiam disso? Ok? Então, você sabe a sua câmera digital, você tem aquele cartão de memória, em algum momento pode ser que o seu cartão de memória simplesmente falhe. Tem mais algum componente da sua câmera que você acha que pode falhar? Cedo? Flash, legal. Flash pode queimar. Mais alguma coisa? Sensor de imagem. Antes do sensor de imagem, quem deve queimar? O negócio que faz a abertura. O obturador dele tem a expectativa de 20.000 fotos. Comprei uma câmera no ano passado e já bati 4.000. Se você olhar a numeração dela, certo? Então a expectativa é que não vai muito longe. Certo? Ok? Então aquela coisa de ficar batendo foto brincando assim, o seu obturador não tem uma expectativa muito grande de foto. Mas é algo interessante. Uma coisa que a gente estava pensando, um paralelo, uma continuação desse projeto nosso de gravação de aula, é a gente tentar filmar realmente a sala de aula. E aí você tem um problema de qualidade de imagem. Então a gente estava pensando em botar uma câmera de altíssima resolução batendo fotos. Certo? Então, supondo que a sua câmera vai falhar com 20.000 fotos, e você queira bater uma foto por minuto numa sala de aula dessa daqui, em quanto tempo sua câmera vai funcionar? Oi? Sim, mas eu não vou bater foto à noite, né? Fechou a sala, acabou. O que significa isso? Em menos de um mês e meio, sua câmera vai falhar. Então, você tem coisas do seu sistema que você tem que levar em conta e tentar considerar. No caso do seu disco, certo? Uma característica muito importante da flash em si é que geralmente você tem uma camada acima de abstração. Muitas das vezes essa camada está dentro de um processador dentro do seu cartão de memória. E que se você escrever 2 vezes um valor, ele não grava no mesmo lugar. O que tem uma outra coisa interessante. Se você apagar aquela foto, certo? Tem artista famoso que costuma apagar a foto do cartão de memória. Se você apagar essa foto, você realmente não apagou essa foto do seu cartão de memória. Tá? Se você apagar alguma coisa de um dispositivo de flash, você não tem a garantia de que aquela coisa foi realmente apagada. 2 escritas no mesmo endereço não costumam ser direcionadas para o mesmo endereço. Podem não ser direcionadas para o mesmo endereço. Isso quer dizer, você abriu um arquivo confidencial, colocou as suas coisas lá, e agora você decidiu apagar esse arquivo. Ao invés de simplesmente apagar no file system, você abre o arquivo de novo e escreve 0 nele todinho. Pode ser que os zeros estão escritos em um lugar completamente diferente da flash. Uma vantagem do HD nesse sentido é isso. Quando você faz 2 escritas no mesmo lugar, elas foram realmente no mesmo lugar. Certo? Bom, parte de redes. Aí nós temos várias alternativas, né, de comunicação, redes Ethernet, rede Wi-Fi, Bluetooth. Certo? Então nós temos várias alternativas de comunicação. Isso aí a gente não tem muito de falar sobre isso agora. E só para dar uma noção de custo e desempenho em termos de tecnologia, certo? Uma curva aqui sobre capacidade de DRAM, tem que olhar que o eixo Y é em escala logarítmica, tá? Então a gente tem uma ascensão muito grande da memória DRAM. Em termos de densidade, a memória DRAM cresce em capacidade muito rapidamente. Novamente, da mesma forma que disco, ela não cresce em desempenho, ela cresce em capacidade, certo? Mas ela também está tendo problema. Na verdade, várias dessas tecnologias estão tendo problema de escalabilidade. Você não consegue fazer ele menor com um desempenho muito interessante. Se você pensar em termos de transistor e considerar que uma válvula, certo, produzida em 1951 tivesse custo, a relação desempenho-custo de 1, certo? Aí você vai melhorando com transistor com relação custo 35, circuito integrado 900, um VLSI, que eram os primeiros circuitos com alta densidade, 2 milhões e 400, e circuitos de altíssima escala, 6 bilhões e 200 milhões de relação custo-densidade. Se você pegar uma válvula desse tamanho, você vai ver que a coisa evoluiu bastante até agora. Mas só para a gente estar falando isso, coisas que são mais rápidas, vamos voltar para aquela nossa pergunta. O que é um computador mais rápido que o outro? Vitor? Depende do que você quer fazer com ele. Já é uma boa pergunta. Deixa eu só usar um slide de introdução para vocês disso, depois a gente tenta melhorar um pouco mais. Qual o avião que tem o melhor desempenho? Nós temos aqui, capacidade de passageiros, que é o primeiro quadro aqui da esquerda. Depois nós temos distância de cruzeiro, que é o quadro da direita. Velocidade, certo, de cruzeiro, que é esse inferior esquerdo.
e passageiros por milha por hora. Quer dizer, até uma composição dessas medidas, que é a última aqui da direita embaixo. Qual, se você pudesse escolher, qual vocês escolheriam? Depende do propósito que você quer. Tudo bem, mas faça uma escolha, vamos lá. Nós temos as seguintes opções: um Boeing 777, um Boeing 747, um Concorde. Bom, o Concorde está meio fora de época, né? E um DC-8. E aí, o que vocês acham? Escolheria o mais veloz. E vocês? Aí? 747. Eu escolheria o que me desse a passagem de primeira classe. Ou isso, né? Notou que o critério pode variar bastante, não é verdade? Então o que acontece, na realidade, aqui, é que, de repente, você pode querer, vamos pensar assim, olha, a distância de cruzeiro, não, vou pegar um DC-8 porque ele vai 9.000 milhas de distância. Mas se você quisesse 9.010 milhas, você tem que pousar do mesmo jeito, de repente era melhor pegar um outro. Ok? Então, para cada um dos critérios, você vai variar. Uma coisa muito importante, que a gente vai falar aqui em arquitetura, o nosso critério de avaliação de processadores é tempo. Ok? Sempre tempo. Todas as nossas unidades de desempenho têm de estar relacionadas diretamente com o tempo. Okay? As nossas métricas serão sempre tempo. Ok? Só que tempo pode ser visto de duas formas. Okay? Tempo vai poder ser visto de duas formas bem distintas. Certo? A primeira forma é sobre tempo de resposta. E a segunda forma é sobre throughput. Ok? O que significa isso? Certo? O que é tempo de resposta? Se eu fizer uma pergunta para vocês, vocês vão gastar, por exemplo, 5 segundos para me responder. Esse é o tempo de resposta para vocês. Ok? Vamos supor que todo mundo aqui saiba fazer conta de multiplicação excepcionalmente bem, e eu vou pegar aqui, para vocês fazerem à mão, contas de 5 algarismos multiplicado por outros 5 algarismos. E vocês multiplicam muito bem, certo? E aí eu vou pegar Vitor como nosso exemplo de hoje, né, Vitor? Certo? E eu vou pedir para o Vitor fazer uma conta desse tamanho aí. Ele gasta 30 segundos. Ok? Qual é o tempo de resposta do Vitor? 30 segundos. Aí eu pego o Vitor aqui e eu quero fazer 10 contas. Quanto tempo o Vitor vai gastar para fazer essas 10 contas? 10 vezes 30 segundos, certo? Exatamente. Esse é o tempo de resposta. Esse simplesmente vai colocando um atrás do outro. O que acontece? Será que eu consigo fazer mais rápido? Eu posso pedir o outro Vitor para ajudar. Eu monto um grupo de Vitors aqui no canto, certo? Tem mais um Vitor na sala? Tem? Não tem. Tá bom. Então vou botar 2 Vitors aqui. Os 2 Vitors juntos aqui, supondo que o outro Vitor também saiba fazer a mesma conta em 30 segundos. Certo? Se eu tiver as 10 contas para fazer, quanto tempo eles vão gastar agora? 5 vezes 30 segundos, não é verdade? Ok? Se eu começar a juntar mais gente, se eu colocar 10 pessoas aqui junto com eles, quanto tempo os 10 juntos vão gastar para fazer as 10 contas? Aí eu pego, depois desse grupo de 10 aqui, eu pego mais uma pessoa. Pego mais um cara e coloco lá. O que vai acontecer com o nosso processo? Quanto tempo a gente vai gastar no total? 30 segundos. Aí eu pego mais gente, coloco lá. Pego a turma inteira e dou 10 contas. Quanto tempo vocês gastam? 30 segundos. Notaram? Então você tem o seguinte. Nós temos dois fatores relacionados com o tempo. O primeiro deles é tempo de resposta. Quanto tempo você gasta para fazer uma unidade? Você só pode virar, se eu pegasse agora e desse uma calculadora para o Vitor, ao invés de gastar 30 segundos, ele poderia gastar 7 segundos. Melhorei o tempo de resposta do Vitor. Ok? E aí, consequentemente, eu melhorei a taxa com que ele me dá a resposta. Quantas contas ele vai me dar por minuto agora? Vamos reduzir para 6 para ficar mais fácil, né? Ele vai me fazer 10 contas por minuto. Antigamente ele só fazia 2 contas por minuto, agora ele faz 10. Certo? Então, se eu melhorar o tempo de resposta dele, eu também melhoro o throughput, que é a taxa de resposta dele. Certo? Agora, por outro lado, eu posso melhorar o throughput sem melhorar o tempo de resposta. Como que eu faço? Coloco mais pessoas ao redor dele. Eu monto uma equipe e boto o Vitor para coordenar essa equipe. A tarefa dele agora passa a ser simplesmente distribuir as contas para as pessoas à medida que elas vão resolvendo. Certo? É uma empresa de fazer multiplicações. Ok? Mas é exatamente isso que a gente vai fazer dentro do nosso processador. Certo? Ok? Tudo bem? Então nós temos duas formas de medir desempenho. Tempo de resposta e throughput. Certo?
que acontece? Se você trocar seu processador por um processador mais rápido, você melhora o seu tempo de resposta, consequentemente o seu throughput. Você vai conseguir fazer mais coisas. Mas se você adiciona mais processadores, você melhora o throughput sem melhorar o tempo de resposta. Ok? Tudo bem? Por enquanto a gente vai focar no tempo de resposta. Essa é a nossa meta. Ok, senhores? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Sono? Tem mais aula hoje ainda? Tem? Mais uma? Aula de quê? Tem? Quem é o professor? Ah, o Zanoni vai dar aula aqui depois? Quinta-feira ele dá aula antes de mim? E hoje ele dá aula aqui nessa sala? Ah, ok. Bom, então tá bom, pessoal. Quinta-feira a gente volta a continuar falando. Existe lista de exercícios na página, existe monitoria, certo? E existe teste surpresa em algum momento. Diga. É surpresa também. Ah, ora, bolas, ora. Vai perder a surpresa. Não, mas eu brinco também. Não, também não é tão curto assim não. Mas eu já... Uma vez eu falei que o teste, a surpresa